haveria muitas coisas para comentar, tudo, mas eu vou passar a palavra para a Lila, para ela fazer os comentários do ponto de vista dela sobre essa apresentação, e depois a gente abre para o debate. Novamente, agradecer muito a Lila, que aceitou o convite, assim, muito rapidamente, né? Eu a convidei a semana passada, então meio em cima da hora, já pedi desculpas a ela por isso. E, então, vamos seguir, então, para as intervenções que Lila pode nos fazer. Muito obrigado, Lila. Obrigada a você, Leopoldo, a Márcia também, né? Eu fico bem contente de estar aqui, agradecida de você ter lembrado do tempo, porque, de fato, eu me vi diante de uma vontade de ter tido muito mais tempo, né, para trabalhar, para pensar. Acho que são questões muito instigantes. Eu estava com o teu projeto inteiro, né, Fábio? Então, eu dei uma geral, assim, fiquei muito encantada mesmo com as perspectivas de trabalho, muito rico o material, então também te agradeço muitíssimo, né? Eu acho que eu queria tanto mais tempo para usufruir do campo que se abre, que se cria aqui, e também para poder oferecer, talvez, para vocês algo mais organizado, também ficaria contente. Mas vamos lá, eu acho que o meu interesse pelo Laplanche remonta a longa data, assim como pela Bleichmer, que você cita, né? Menciona num momento aí bastante importante da tua articulação. Eu volto para isso mais adiante um pouquinho. O Laplanche é um autor que tem uma extensa produção, né? Muito organizadora, né? Do ponto de vista conceitual, para mim faz muito sentido. Então, eu me encontro aí numa série de posições de muita proximidade com aquilo que você coloca, né, Fábio? Agora, ele é também um autor que, não sei se você concorda comigo, mas que pede muitos desenvolvimentos, né? Às vezes, eu lendo Laplanche, eu tenho essa impressão que ele vai em direção a um certo esqueleto conceitual, e depois a gente precisa, de fato, recobrir esse esqueleto, talvez com coisas, com aspectos nem sempre tão universais, né? Mas é um autor que exige outros autores, outros pensamentos. Ele chama, por isso, embora ele não arrede, ele não renuncie a alguns princípios fundamentais que ele não abre mão, né? Agora, a teorização do Laplanche, ao mesmo tempo que tem esses pontos extremamente fundamentais e claríssimos, tem muitas linhas abertas, né, de pesquisa. E tem pontos que ele nos oferece as suas perguntas. Eu acho isso também bastante interessante. Também volto a isso mais adiante um pouquinho. Bom, acho que uma das formas de fazer trabalhar o Laplanche, de fato, é conversar com outros autores, né? Então, esse convite foi irrecusável, eu falei para o Leopoldo, né? Estou bastante contente dessa possibilidade de conversar. E acho que autores como Winnicott e Roussillon, por exemplo, aportam algumas questões interessantes para o Laplanche. Também volto a isso mais adiante um pouquinho. Agora, é preciso mesmo um trabalho de monta, né? No caso aqui, um trabalho de monta com Laplanche, que eu conheço relativamente bem, com Winnicott, que conheço um tanto, o Leopoldo está aí também para me ajudar, talvez, né? E
minha proximidade primeira com o teu jeito de se aproximar desses autores e de fazer essa conversa, né? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção na tua proposta, né, Fábio, foi a proposta metodológica, né? No sentido de que o método laplanchiano fazendo trabalhar o Winnicott, de certa forma, né? Buscando no Winnicott seus pontos, sua linha de força, digamos assim, né? Que permeia o pensamento do Winnicott, né? Por outro lado, essa importância de reconhecer as diferenças, né? De não forçar as semelhanças e de possibilitar esse diálogo com isso que você destacou do Scarfone, que eu achei um termo lindo, né? De fertilização cruzada, né? Então, cá estamos nós pensando aí nesse campo em que quais serão os pontos de fertilização cruzada, né, entre esses autores, né? Bom, segundo aspecto que eu queria destacar é a importância dos vetores que você trouxe de análise ao longo do trabalho, são vários e muito interessantes, né? Um deles aí, essa questão do biológico, né, em cada um deles como aparece, né, e onde se ressalta, então, essa diferença entre uma concepção em Winnicott de mais instintual, ligada a um fundamento biológico, e a pulsão sexual no Laplanche, que tem seu fundamento na sexualidade infantil e inconsciente do adulto, né? E o adulto, como sujeito em conflito, digamos, sujeito de psiquismo dividido, se aproximando do bebê a partir dessa dupla tendência conflitiva, excitante por um lado, apaziguadora de outro, que você tão bem descreveu no exemplo clássico aí para todos nós da amamentação, né? O Laplanche insiste muito que o seio é um órgão erógeno da mulher, né? Ele não deixa a gente esquecer isso em nenhum momento. Então, que por mais continente, por mais apaziguante, por mais terna que seja esse encontro, né? Na amamentação, mas em qualquer, isso extensível para todos os atos de cuidado, todas as proximidades da mãe com a criança, ao do sexual infantil da mãe, do adulto, na verdade, nem é da mãe, seja ele o adulto que for, atravessa, até porque, e ele fala isso, eu acho muito bonito, a criança, ela é muito excitante para o adulto, e é excitante porque desperta a lembrança da criança sexual que o adulto foi. Então, acho interessante essa colocação que ele faz, né? Agora, bom, acho que aí já estou levantando o segundo ponto que você trabalha bastante também, que é o lugar do adulto, das origens e seus efeitos na constituição do psiquismo para cada um dos autores. E aí é isso que a gente... Também grandes diferenças ficam ressaltadas, né? Muito embora, como você trouxe, a Silvia Bleichmann é uma autora que permite que a gente encontre uma forma de trabalhar ou de pensar em articulações possíveis entre essa perspectiva do Laplanche, que
de qualquer forma, ressalta o aspecto sedutor, né? E a perspectiva do Winnicott, que ressalta aquilo que a gente poderia chamar de um aspecto ligador, apaziguador, integrador, né? Na sua aproximação ao bebê. Então, cada um dos autores enfatizando esse efeito constituinte da aproximação do adulto na relação com a criança. Muito embora também é verdade que em Winnicott a ideia de um self, um núcleo de self inicial, independentemente do encontro com o adulto, esteja colocada, né? Bom, aí você ainda trabalha as origens do eu para cada um dos autores, que é o que você falou bastante, as questões sobre a agressividade. Depois, um tópico muito interessante, onde você fala da maturidade, da ideia de desenvolvimento e maturidade, ao lado, junto, articulando com a questão da criatividade e da tradução, né? Bom, então esse teu eixo aí inicial, né? Tua proposta, teus vetores. O que eu gostaria de comentar, Fábio, com você, na verdade, seriam algumas inquietações que eu tenho na proximidade com o pensamento de Laplanche, especialmente, porque é quem eu conheço mais, e queria saber se elas são suas, se você quer comentar comigo, conosco, se você se te tocam, como é, né? Como é para você, né? Bom, acho que a primeira coisa na verdade, acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que a gente não tem como, né, nessa proposta de fazer trabalhar autores tão diferentes, não é? Mas tão fortes e que tem tantas coisas importantes, interessantes, mas que a nossa proximidade ela se dá de algum lugar, né? Entendo aqui que no meu caso e no teu mais identificados ou com maior apropriação aí do pensamento do Laplanche e o Leopoldo aí no campo winnicottiano, né? Então, de qualquer forma, nessa aproximação, o estabelecimento de diferenças é muito importante, até para a gente poder conversar, né? Essa explicitação dos pressupostos ela é necessária para permitir um diálogo, né? Agora, por outro lado, eu também fico pensando que nisso que a gente busca de uma abertura ao outro, teórico nesse caso, né? Como que também é importante saber ou nos perguntar o que pistas a gente vai tendo do que a gente quer buscar no outro, né? Do que ele pode nos trazer a mais que a gente está querendo nessa conversa, porque acho que faz parte da conversa essa busca. Né? Então, fiquei com vontade de saber de você, né? Um pouquinho, se você gostaria de comentar o que te levou a buscar essa articulação com o Winnicott, né? O que te fez falta, digamos, né? Acho que essa seria uma coisa que eu te perguntaria. Bom, no que diz respeito às minhas inquietações aí intrateóricas, digamos, na minha leitura do Laplanche, que eu também gostaria de saber como é que você pensa, né? Eu levantaria dois aspectos, né? Um é bastante curioso, porque, de fato, tem a ver, mas com a questão do desvio biologizante, que, sem dúvida alguma, o que você nos trouxe é o pensamento laplanchiano, né?
Mas também na obra do Laplanche, o lugar do biológico não está suficientemente resolvido, né? Eu não sei o que você pensa disso, né? Porque ele é bastante claro quando ele menciona, ele é bastante claro em relação à sua dúvida ou oscilação quando ele menciona a teoria do apego, né? Do Bowlby, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai sentindo uma inclinação, uma tendência no Laplanche a adotar ou a considerar cada vez mais interessante a ideia de uma comunicação recíproca de base, comunicação, né? Recíproca de base entre o adulto e a criança. Não é? Ele fala, sem dúvida nenhuma, que é quase, ele usa um termo quase virtual, ou a gente pode até pensar que é alguma coisa que tem. E caiu. Gente, desculpa, aqui entrou uma ligação. Eu acho que alguém liga para você e aí é só desligar talvez e volta. Ixi, deixa eu ver, entrei. Pronto. Esqueci. Bom, então, mas é isso. De qualquer forma, ele vai falando isso, né? Que tem uma ligação de base, uma comunicação, códigos pré-estabelecidos, né? Uma relação no qual não seria assimétrica, né? Como ele tanto defende a assimetria entre o adulto, a assimetria sexual, a assimetria de saber, de poder entre o adulto e a criança, mas nesse nível não, seria algo de uma comunicação recíproca, né? Muito embora de imediato recoberta pelo campo sexual, né? De imediato o campo sexual penetra, recobre, altera, enfim, né? Mas ele se pergunta se algo permanece disso também, né? Ele não deixa de trazer essa questão, né? Então, essa é mais uma coisa que eu gostaria de saber se você gostaria de comentar. Claro. Um outro aspecto que também me inquieta na leitura que eu vou fazendo do Laplanche e que acho que também merece maior pesquisa e investigação é a concepção de narcisismo. Ele também deixa questões abertas em relação à concepção de narcisismo ou a fazer coincidir totalmente a origem do eu com o narcisismo, então, pensado como esse momento de totalização, de investimento libidinal, né? Mas parece que ele acha que algo aí não é suficiente para dar conta do eu tradutor, né? Então, também acho que essa é mais uma questão, né? Acho que é isso. O que eu acho que eu ainda diria para concluir, né, é que, por um lado, vou dizer o que eu, de certa forma, acho interessante, não sei se eu tenho esse direito, que o Winnicott busque em Laplanche e que ele tenha a oferecer, e vou dizer também o que eu me sinto muito motivada a pensar o Winnicott, né? Eu entendo que o Laplanche fertiliza o Winnicott, né, ao convidar a levar em conta a complexidade do psiquismo do adulto das origens, né? O seu caráter conflitivo e sexual e a incidência e efeitos desse psiquismo complexo e sexual na constituição do bebê,
né? Eu acho que o Laplanche convida o winnicottiano a pensar isso, né? Por outro lado, para mim, o Winnicott, eu penso que o que me interessa muito pesquisar são as possibilidades que se abrem para pensar o campo das simbolizações, do bebê tradutor, um aprofundamento nos níveis de simbolização, né? Aquilo que em Bleichmar aparece no campo do que, advindo do outro originário, propicia ligação psíquica e elaboração do sexual desligado, né? Eu creio que vai um pouco por aí o meu interesse maior. Acho que é isso. Bom, muito obrigado, Lila.